Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Hoje vamos começar um novo assunto, né? E vamos falar sobre identificando oportunidades. Como é que a gente consegue identificar que aquela oportunidade ela é válida, que aquela oportunidade ela é boa, que ela vai me fazer crescer dentro do meu objetivo, dentro da minha meta? Será que toda oportunidade que passa é válida? Será que se eu deixar passar a oportunidade eu vou ter novamente? Vou analisar. Então, o objetivo é diferenciar ideias de oportunidades, validando a oportunidade de negócio para o mercado. Então, há grande diferença de ideias para oportunidades. E a gente vai trabalhar sobre em cima disso. Até agora a gente só falou sobre ideias, né? Falamos sobre ideias, não falamos de oportunidades. Então, vamos validar uma oportunidade. Como é que se analisa uma oportunidade? Tá bom? Costumo dizer que a oportunidade é igual trem. Passou, não pegou, já foi, perdeu. Então, você costuma ter boas ideias de negócio? Quem é que costuma de ter boas ideias? Vou pegar só boas ideias, depois a gente acrescenta negócio. Você costuma ter boas ideias na hora do trabalho, de um trabalho em equipe, na hora de produzir um texto, na hora de escolher um tema para algum trabalho, para algum projeto, para algum texto, para alguma apresentação, você costuma ter boas ideias, hein? E se a gente levar essas ideias para os negócios, você teria uma ideia legal assim de um negócio para você mesmo? Já pensou nisso, em você ser um microempreendedor? Para quem sabe um dia chegar a uma grande empresa? Já pensou nisso? Quero saber quem é. Quem tem boas ideias, quem tem alguma ideia, pelo menos, de algum negócio, né, que você tem vontade de abrir, de ter, de ser dono, né? Vamos dizer assim, aquele sonho que você tem, assim, de ser patrão. Vamos aí abrindo, vamos aí fazer um mapa mental, né? Como é que para surgir novas ideias, o mapa mental ajuda bastante. Depois eu vou botar uma aula sobre geração de ideias para vocês. Então, consegue ter intuição para a solução de problemas organizacionais? Por exemplo, vocês que já trabalham, quando tem algum problema dentro da empresa, você consegue ter assim, se fizer tal coisa, eu acho que vai dar certo. E faz aquela análise e sempre dá certo o que você pensou. Nem que você não tenha falado, mas você pensou pelo menos dentro da empresa. E vocês que não trabalham ainda, são bons para resolver problemas dentro de casa ou familiar? São geralmente chamados para resolver algum tipo de problema, ou até entre amigos, né? Sempre tem aquele amigo que é bom para resolver. Oh, vem cá, faça um favor, fulano. Eu tô com um problema assim. Sempre tem aquele amigo. Você é esse amigo bom para resolver problema? Então, a intuição é um talento misterioso do empreendedor, mas nada de espiritual, nada de nessa coisa de. É aquela coisa, aquela intuição assim, na verdade, é voltada para uma experiência, ou seja, o empreendedor, por isso que quanto mais novo, ele é considerado mais empreendedor, porque ele tem menos experiência. Então, quando ele fala assim, a intuição, é aqui eu botei, né? A intuição que ele tem é o resultado da experiência e do aprendizado, ou seja, pode ser que você não tenha vivido a experiência, mas você leu em algum livro, né? Então você aprendeu aquela experiência, então eu posso seguir aquele caminho, né? E aí, a intuição nesse sentido, buscando as experiências que você já passou, o que você já conheceu, o que você já estudou. Tem N exemplos de grandes empreendedores, certo? E você pode pesquisar, principalmente assim, eu tenho um sonho de abrir um negócio em tal área.
E aí você começa a pesquisar os grandes empreendedores nessa área. Vocês vão ver e que vão ter grandes ideias para ser direcionado, né? Eu sempre digo, tenha um espelho que seja assim melhor do que você. E aí você pode ser, né, nem se guiar, mas ser tipo te ajudar assim a te motivar. Eu vou botar aqui um grande empreendedor nessa aula aqui, vocês vão ver como é começar de baixo. Começa-se de baixo mesmo, tá, gente? O empreendedor de sucesso acompanha atentamente as tendências do mercado. Isso aqui é super importante. Você tem uma área que você gosta, que você gostaria de abrir um negócio, então você tem que fazer o quê? Acompanhar sempre a tendência do mercado dentro daquela área que você pensa, certo? Daquele mercado, né? Então, que influencia a sua organização ou que abre novas oportunidades de negócio. Então, o empreendedor que ele acompanha atentamente as tendências do mercado que influenciam a sua organização, aí você tem que fazer o quê? Escrever, fazer uma análise SWOT, pode ser, e anotar o que influencia, quais são os ambientes externos, o que é que externo e interno, né? Fazer uma análise de ambiente interno e de ambiente externo, que pode influenciar a sua organização, certo? E dentro disso, a análise SWOT é bem interessante, porque tem as oportunidades. Então também a gente pode observar o quê? As oportunidades que podem vir de acordo com as tendências do mercado, tá? Como agora na pandemia veio as máscaras. Então, as costureiras caíram em cima, vamos costurar a máscara, né? E faltava máscara, né? E faltava tempo para as costureiras costurarem tanta máscara. Então, exemplo aqui. Quem trabalha com venda de roupas tem que acompanhar o quê? A tendência da moda e também as estações do ano, né? Tá chegando aí o inverno, com certeza já tem que acompanhar as tendências que do inverno, que já com certeza já está nas fábricas, com certeza já está até na distribuição, certo? Então, as estações e a moda, o que está acontecendo na moda? Eu não sou muito boa de acompanhar a moda, não. A minha moda quem faz sou eu. Minha moda está confortável. Vamos lá. Para identificar oportunidades, é necessário acompanhar constantemente também o que? As mudanças do ambiente, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, mas principalmente do ambiente externo. Por exemplo, as mudanças que estão ocorrendo agora com a pandemia, né? Influenciaram com certeza muitas organizações, né? Umas fecharam, outras criaram, outras nasceram, né? Outras tiveram a oportunidade de nascer no meio da pandemia, né? E de crescer também, pode dizer até mesmo essas empresas que estão fabricando, né? A correria que elas estão, né? Na fabricação de vacinas, né? A concorrência que elas estão, né? Para ser a melhor, para ser a mais eficiente, para ser a que cause menos danos à saúde quando tomar. Então, você pode ver, é uma tendência no mercado, foi uma mudança de ambiente, certo? Em cima de um caos, que é a pandemia, mas que deu uma direção a essas determinadas empresas para ficarem competitivas, então, correndo atrás da vacina, certo? E N outras tipos de exemplo. Então, podemos exemplificar que nos últimos tempos alguns negócios surgiram com a função do que, por exemplo, isso aqui é legal, do congestionamento e a falta de segurança. Gente, a gente foi enumerar aqui o tanto de tipos de empresa que nasceram em cima, por causa dos congestionamentos e por causa da falta de segurança. Nossa, a gente elencaria aqui mais de 20 tipos de empresa. Mas aqui eu botei alguns, como estacionamentos, né? Que as pessoas preferem guardar em estacionamento justamente por causa da segurança. Alarme contra roubos, né? Os alarmes. Qual é o carro hoje em dia
que não tem alarme. Até as casas já estão botando alarme, né? Porque por causa da falta de segurança, né? Então, em residências e em automóveis. A gente pode lembrar até de cima de segurança. O próprio segurança que fica na porta de loja, né? Os guardas noturnos, pode pensar, deixa eu ver em que mais. Nos portões eletrônicos das casas, justamente pela falta de segurança, o portão eletrônico ajuda mais. A gente pode elencar aqui N produtos, serviços e empresas que surgiram por causa desses dois problemas, congestionamentos e falta de segurança, certo? Deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui. Empresas de seguro, né? Seguradoras, tá vendo? Então, e aí vai. Quantas coisas a gente vai pensar de profissionais, de produtos, de serviços, de empresas e em cima desses problemas, em cima do problema principalmente de segurança, surgiram. Então, é uma oportunidade e geralmente as oportunidades surgem em meio a algum problema. Então, você enxerga o problema e tenta enxergar alguma coisa que vá trazer solução para este problema e que seja lucrativo para você, tá? Então, será que você está atento aos acontecimentos que influenciam a sua sociedade? Está atento? Ou está atento às necessidades que ainda não foram atendidas em virtude dos reflexos das mudanças? Agora o mundo está em mudança, né? Então, quais são as novas necessidades que o mercado e os clientes, né, estão assim almejando, necessitando? Ó, eu sempre falo que eu tenho vontade de ter o quê? Um notebook ou um celular que já tenha um data show e eu possa apresentar na maior claridade do mundo, que ele vai ser em alta qualidade e que seja leve e que seja barato. Né? Eu sempre falo essa necessidade minha. Uma hora uma empresa vai, vai me entender. Ou até um notebook que já tenha, né, o seu projetor embutido, não sei, mas que seja barato e leve. Tem que ter essas duas opções, tá? Então, tem que estar atento às necessidades. Todo mundo tem alguma coisa que gostaria de. Ah, se existisse isso, por exemplo, quando eu era. Ó, quem nunca pensou, tipo assim, ah, eu queria ter algum controle, e hoje em dia já existe, né? Eu queria ter um controle que eu ligasse todas as luzes da casa, né? A casa tecnológica da Google, né, já tem essa coisa de ligar todas as luzes por um controle, até mesmo pelo aplicativo do celular. Ligar a luz de longe de casa. Nossa, isso era um sonho antigamente, né? Eu já tinha pensado num negócio desse. E quantas pessoas não já tinham tido essa necessidade? Aí, agora, hoje em dia, com a alta tecnologia, é possível. Quer ver? Eu sempre falo dessa invenção, a máquina de lavar. Vocês estão cansados de ouvir isso, né? Mas eu acho uma grande invenção, um chuveiro elétrico, olha, né? Então, com certeza, a pessoa que inventou o chuveiro elétrico, ele, primeiramente, sentiu a necessidade de, ai, não cansei de esquentar água e botar no balde, né? Então, em cima de uma necessidade, de alguma coisa que ainda não foi atendida. Então, tem N coisas que você, às vezes, pensa assim, nossa, quer ver uma coisa aqui? Bem impossível, tá bem longe, assim, tinha um desenho, era um filme, não me lembro, que fazia assim e a pessoa se teletransportava. Gente, tem gente estudando isso, teletransportação. É uma coisa que eu acho que o ser humano sempre pensou, e eu também sempre pensei, nossa, como eu queria piscar o olho assim e parar agora, eu olhei aqui a Torre de Paris, né? E parar agora assim em Paris, nossa, né? Né? Seria maravilhoso, né? A gente não piscar, não pegar a estrada, ninguém ia morrer de acidente, não ia precisar nem mais de carro, né? Ia até morrer as fábricas de carro, porque a gente só ia piscar o olho assim. Ia. Máquina do tempo, que o homem sempre fala de inventar uma máquina do tempo, e é assim vai. Agora mesmo, vocês que são da área de informática ou quem gosta de tecnologia, né? O robozinho que tá lá em Marte fazendo a ronda, né? É tipo, é um robozinho tipo um drone, né?
que está lá vigiando, vasculhando Marte. Enfim, não foi o homem que pisou em Marte, mas já tem um robô que está lá, acho que tem um prazo de dias que a bateria dele vai durar, para ele vasculhar um pouco lá o terreno de Marte. Enfim, né? Eu não vejo necessidade disso, mas os grandes cientistas veem, então, alguma coisa que querem buscar. Talvez se acharem lá ouro, vão até estourar Marte e trazer o ouro para cá, né? Enfim. Então, tenha certeza de que essa observação fará com que encontre possibilidades ainda não visualizadas por outras pessoas. Então, é em cima da sua visualização e da sua necessidade. Se eu fosse cientista, com certeza eu inventaria o tal do celular, né? com, com data show já, com projetor embutido, ou para ser menos, ser um pouquinho mais fácil, um notebook. E sem fio. Ai, gente, eu sou louco por negócio de sem fio, sem fio. Coisa sem fio, né? Que também já existe, mas eu não tenho, ainda não chegou na minha condição financeira de ter. Então, oportunidade. Achou oportunidade? Ó, meu filho, ó, voe, pule. Você tenha o risco de cair, né? Bater aqui, cair e morrer. Mas você também tem o risco de estar em um aquário maior, tá? Então vamos lá, diferenciando ideias de oportunidade. A intuição proporciona a visualização de ideias e oportunidades. Mas será que as duas possuem o mesmo significado? Não. Ideia é uma coisa, oportunidade é outra. Completamente, né? Segundo o dicionário, ter uma ideia significa ter uma maneira particular, né, de ver as coisas. Então, essa é a ideia. Uma opinião, um conceito ou um juízo sobre alguma coisa, sobre algo. Ter uma ideia. Já ter a oportunidade significa ter o quê? A circunstância adequada, né? Uma circunstância favorável. Isso quer dizer que nem toda ideia é uma oportunidade. Você pode ter uma ideia e não ter oportunidade. Aliás, você pode ter N. As ideias são muito maiores do que a quantidade de ideias são muito maiores do que as oportunidades. Mas às vezes a gente nem tem a ideia e tem a oportunidade. Então você vai lá e entra na oportunidade. Gente, não percam. Eu me lembro das meninas, né? Não percam a oportunidade. Não deu certo, sai, mas não perde a oportunidade de, principalmente de oportunidade de aprender, oportunidade de trabalhar em algo que você não conhece, oportunidade de viajar, oportunidade de conhecer pessoas, oportunidade de conversar, oportunidade de abraçar. Então, não percam oportunidades, tá certo? Se você tem como encaixar dentro do seu tempo, você já tem um emprego e tem como você encaixar dentro do seu tempo um curso novo, uma graduação, uma pós-graduação, né, ou um curso extra, acrescente. Você está com tempo livre? Entra lá no Sebrae, entra lá no FGV, faz curso, certo? Vai ter um monte de cursos muito bons. Esses são de graça, você sabe, eu canso de falar para vocês. Tem muitos cursos bons em várias áreas que vai ajudar o teu currículo a ficar mais rico e fora que conhecimento é muito bom, né? Então, vamos lá. Então, diante desse conceito, podemos concordar com o autor que assevera o quê? Oportunidade é uma ideia que está vinculada a um produto ou a um serviço que agrega valor, tá, ao seu consumidor. Tem que agregar valor ao consumidor. O consumidor tem uma necessidade. Então, ele só vai comprar um produto ou serviço daquele que ele sabe que ele precisa, que ele tem aquele desejo, que vai satisfazer a necessidade dele. Seja por meio de uma inovação ou da diferenciação, certo? As pessoas se cansam de sempre a mesma coisa. Lembrem aí do Fordismo, né? As pessoas se cansaram de ter sempre carros pretos e do mesmo modelo. Então, veio outros e criaram novos modelos e novas cores. Tá? Então, as pessoas estão sempre atrás de inovação, de algo novo, de algo legal, de algo diferente, né? As mulheres, por exemplo, querem mulher ama mudar o cabelo, né? De cor, de tamanho, de textura, né? A hora que é liso, a hora que é cacheado, a hora que é natural, e assim vai.
Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de estar inovando, de mudar, né? O que não é muito fácil, né? Então, vem a ideia de em cima da necessidade, lembrem sempre disso, tá? Em cima de um desejo, que às vezes nem toda necessidade, nem todo desejo é necessidade, né? Cria-se uma oportunidade, né? Olha-se o público-alvo aqui na criação de um produto ou um serviço. Olha-se o mercado, né? E aí pode ir girando essa ideia e aí amadurecendo. Então, a oportunidade é algo que surgiu em um momento adequado. A oportunidade surgiu em um momento adequado, tá? Trará resultados financeiros positivos e é vista como aquilo que satisfará a necessidade ainda não atendida. Sempre, gente, você quer criar um produto ou serviço, você tem que pensar na necessidade do seu público, do público que você quer atingir. Tá? Eu estou falando aqui de uma criação de um produto ou de um serviço. Eu não vou criar algo que não vai ter renda, que ninguém vai querer comprar. Não, eu tenho que, por isso que é necessário a observação do mercado, a observação da necessidade, dos desejos dos clientes. Para isso tem uma, não, tem várias, né? Várias estratégias para descobrir, principalmente quem gosta aí da área de marketing, né? Tem a pesquisa de mercado, que é justamente para descobrir é, as tendências, os desejos do cliente. Por falar nisso, eu acho que foi a vocês, né, de empreendedorismo que eu falei para entrar no The Insiders. Entraram no The Insiders, viram ali os testes que tem. Eu mesmo me inscrevi em um teste, acho que foi da Pantene, para experimentar um novo produto. Então, se eu for contemplada, eu vou receber aqui algo, né, que ainda nem foi produzido, mas foi produzido uma amostra, né, algumas amostras e escolhido algumas pessoas no país, eles com certeza botam em vários lugares do país, e as pessoas vão trazer de volta a resposta, se gostaram ou se não gostaram, tá? Então, daqui uns dias eu tô aí nas redes sociais falando de algum produto, se assim eu for contemplada, né? Eu geralmente coloco produtos de cabelo, produtos de rosto, mas tem de tudo, tem de tudo, de tudo, de tudo. Tem escova de dente, tem sandália, tem chinelo, tem. Enfim, tem um monte de coisa. Se inscreva lá no The Insiders, é muito legal. Então, vamos lá. Característica das oportunidades. Todo empreendedor de sucesso passa constantemente pelo processo de quê? Pelo processo visionário. Lembram disso? Uma das características né, que ter aquela visão ampla, né? Aqui é o empreendedor, né? E ele tem a visão ampla, certo? Ou seja, sempre está de olho no horizonte em busca de oportunidades. Ou seja, ele não entra na zona de conforto, ele está sempre o quê? Observando o mercado, observando, né, os desejos das pessoas para criar algo, principalmente as empresas, tá? Essas oportunidades representam o quê? Inovações, quanto à geração de produtos e serviços, ou até as duas coisas juntas. Também, melhorias na estrutura da organização, pode também ajudar bastante, né? E nos processos, atividades desenvolvidas diariamente na empresa. Ou seja, aí a gente vai lá em Taylor. Sempre tem um melhor jeito de fazer alguma coisa. Sempre tem, né? Acho que foi Bill Gates quem falou. E quer saber a melhor maneira de fazer alguma coisa, dê algum preguiçoso, porque com certeza ele vai achar a melhor maneira de fazer a coisa mais rápida. Talvez não tão eficiente, mas mais rápida. E sempre há uma maneira mais rápida de fazer alguma coisa. Então, se a gente procurar melhorias dentro da nossa organização, aí a gente vai trabalhar a análise do SWOT, né? O que que tem de fraco dentro da minha empresa, né? O que que tem de ameaça dentro da minha empresa? E em cima disso, eu vou o quê? Tentar melhorar os processos, se for uma fábrica, se for, enfim, qualquer empresa pode melhorar os processos, as atividades, né? O tempo e o movimento, com lembrar de Taylor aqui. Então, diariamente na empresa, tá bom?
Então, entenda o processo visionário do empreendedor a partir do próximo quadro, né? Não é este quadro, tá? Mas é o processo de enxergar longe. Então, processo visionário. Primeiramente, de baixo para cima, é identificar o interesse por um setor de negócio. Vamos lá, vocês vão respondendo aí para vocês mesmos, não precisa me dizer para mim. Pega um papel, pega uma caneta e vamos lá ver um processo visionário de vocês. Um interesse que vocês têm. Qual é o interesse na área de negócio que você tem? Na área de agricultura? Na área de informática? Na área de informática em que área? Né? Na área de moda? Na área de comidas? Né? E em que área? Tá? Então, que setor? Pegue o setor grande. Se você já souber um setor e quiser ir diminuindo até chegar a uma área mais específica, pode fazer também, tá certo? Depois, já identificou a área de negócios. Vamos botar aqui moda. Não tem interesse não, porque me vem na mente, viu, gente? Moda. Compreender um setor de negócios, este setor de negócio. Então, eu tenho que compreender este setor de negócio. Então, eu vou ter que pensar, né, que moda tem 4 estações, certo? Eu vou procurar os fornecedores, quais o tipo de moda que eu quero trabalhar. Vou trabalhar com a área masculina, com a área feminina, com a área infantil, com a área de idoso, com plus, com qual, tá? Então, vamos diminuindo. Então, vou compreender a área desse negócio. Ou eu quero trabalhar com tudo, né? Mas com tudo eu não tenho mais, com tudo eu não tenho dinheiro. Então, quero começar do pequeno. Então, identificar o interesse do setor e depois compreender o setor e ver diretamente qual é o setor que você quer atingir, qual é o público-alvo que você quer atingir. Depois você vai tentar descobrir uma oportunidade. Não tem dinheiro? Vai descobrir oportunidade para ter dinheiro. Né? Teve a ideia, já sabe onde quer, já sabe o que quer, então vamos descobrir uma oportunidade. Às vezes ela não vem de imediato, às vezes ela vem devagarzinho, às vezes demora anos, mas às vezes ela demora dias. Então, a oportunidade a gente tem que ficar atenta, certo? Pode ser também numa área de acadêmica, eu quero ser uma cientista, e aí vai. Então, visar um nicho de forma diferenciada, como aqui a gente está criando um produto, então vou tirar a área acadêmica, tá? Então, já existe, por exemplo, a área eu quero atender a área infantil. Se eu for na rua aí, tem um monte de lojas da área infantil, tá? Então, eu quero descobrir uma oportunidade e criar o quê? Um nicho, produtos de roupa de moda infantil de uma forma diferenciada. É isso aí, inovar. Então, em cima dessa inovação, é o que eu quero criar o meu futuro negócio. Bom, então a gente tem que tentar enxergar o nicho de uma forma diferenciada, tá? E imaginar e definir o contexto organizacional, ou seja, como é que eu quero que seja a minha empresa? Em que local, por exemplo, quantos funcionários? Como é que eu desejo o layout da minha organização, certo? Como é que eu vou, meus fornecedores, quem serão meus prováveis clientes, né? Quem é meu público-alvo, como já falei, infantil, mas como eu vou alcançá-los? Então, vamos fazer isso, pensar, claro, depois de tudo, desse processo, eu vou planejar a abertura do meu negócio. E, claro, não vamos esquecer, né? Fazer o plano de negócios. Com certeza. Mas antes a gente faz todo esse processo aqui de ter a ideia e de descobrir uma oportunidade para depois a gente já ir para fazer o plano de negócio. Hoje em dia está muito tranquilo fazer o plano de negócio, que é só entrar lá no Canva e faz. Mas nós vamos fazer um escritozinho, tá? Então, antes de transformar a oportunidade em um negócio, é interessante que seja submetida ao processo de validação, que nós vamos estudar neste assunto. Por meio de aplicação do instrumento de quê? Acabei de falar, do plano de negócios, né? Não façam isso, não abram um negócio,
Não façam novos produtos ou serviços sem um plano de negócio. Nem que seja um plano de negócio pequeno, mas não importa, né? O negócio vai começar pequeno, então tem que ter um plano de negócios, né? Pequeno. E aí, com o tempo, você vai também fazendo plano de negócios para ampliação, né, do tal. Então, para conhecer o potencial de uma oportunidade, é prudente analisá-lo por meio de um estudo profundo. Então, não é assim, metendo a cara. É estudar mesmo sobre aquela área, sobre aquele público-alvo, como é que eu consigo ver exemplos de pessoas que já trabalham na área, né? Procurar inovar de maneira, né, que venha atrair mais o seu cliente e assim vai, certo? Então, para perceber e agarrar a oportunidade, não existe uma receita de bolo. Afinal, é necessário que o indivíduo tenha o quê? Capacidade. Capacidade de quê? Da intuição aguçada, lembrando que essa intuição envolve experiência, e experiência não quer dizer apenas experiência do trabalhar, mas também da leitura, do estudo, né? E assim vai. Filmes com relacionado à vida real de grandes empreendedores, né? Nesses filmes de mentirinha não, tá? Experiência acumulada, né? Mesmo que seja pequena experiência, mas conta também, certo? Um grau elevado de ousadia para assumir o seu ideal, ou seja, pode ser que sua ideia seja revolucionária, né? Seja assim uma mudar o setor, como eu estava falando de modo infantil, então vai mudar o setor de um modo infantil. Tá. Como, assim, como, por exemplo, das farmácias, que eu já citei, né? Como as farmácias mudaram, né, completamente o seu layout, né? Antes das farmácias era o balcão e o cliente chegava e tudo era atrás do balcão. Os supermercados também já foram assim. Aliás, aqui em Pirá tem uma, né? A de seu Julinho ali, as prateleiras ficam atrás do balcão e o cliente vai falando o que quer e as atendentes vão buscando, né? Isso era uma forma antiga. As farmácias também. Alguém inventou esse layout novo de que os produtos que não precisam de receita ficam expostos ao cliente, o cliente vai lá igual em supermercado e pega. Então, alguém teve essa ousadia de inovar o layout das farmácias? Sim, e os demais foram imitando, certo? Então, correr também, não pode esquecer que todo empreendedor passa por isso, né? Correr o risco e possibilidade de fracassar. Mas isso a gente vai pensando, deixa no cantinho assim por último, né? Porque o empreendedor, ele tem a automotivação de não pensar em fracassar, mas sabendo que há possibilidades. Então, podemos citar também algumas características básicas no surgimento da conversão de oportunidades em negócio, que é o quê? As oportunidades elas são percebidas quando os desejos e necessidades dos consumidores não estão totalmente atendidos, ó. Não estão. Isso ajuda muito na pesquisa de mercado, fazer uma pesquisa de mercado para saber o que os clientes desejam em cima daquela área, né? Em marketing vocês estudam pesquisa de mercado. Mas quem não tem marketing e tiver uma curiosidade, pesquisem sobre o que é. É super simples. Mais ou menos. Constatadas quando existem recursos e não foram utilizados. Por exemplo, a reciclagem, né? Como eu falei aqui, eu estou fazendo aqui uma reciclagem, reciclando o reciclado. Isso aqui é uma latinha, deve ter sido uma lata de Nescau, uma lata de leite Ninho, e estava enfeitadinha como, já tinha sido reciclado, né? Como um porta-lápis. Aqui o resto do porta-lápis que sobrou, né? Mas aí eu decidi pegar a latinha, tirar o enfeite velho e fazer um novo, né? Reciclado. Ó, gente, isso aqui é ótimo microfone, vocês estão percebendo? Sou boba, né? Tá? Então, por exemplo, caso da reciclagem, tem N oportunidades de você trabalhar, de montar empresas, por exemplo, com reciclagem. A gente vê muitos projetos, né? Muitas ideias boas e que pode ser aplicada, sim, na reciclagem. Ou pode ser aplicada em uma oportunidade de negócio. Então, encontradas, isso aqui é bem legal, em qualquer lugar. Só que, para perceber,
é necessário o quê? Experiência do indivíduo. Então, no meio de tantas pessoas no mundo, quem foi que enxergou que as pessoas necessitavam de internet? Um indivíduo, né? O Bill Gates. Então, ele identificou essa necessidade. As pessoas, eu tenho um vídeo que as pessoas riam quando ele falava sobre o que seria a internet. E hoje, né? Tiram dias, vou tirar uma semana de WhatsApp de todo mundo. Pode ser que tem gente que não ligue, não, né? Eu mesmo mereço um descanso. Vamos lá. Então, podemos citar também características dos. Continua as características. Ai, cadê? Aqui, verificadas em coisas simples. Tão simples que às vezes pensamos, como não percebi isso antes? Né? Por exemplo, a pessoa que inventou estacionamento de carro. Aí eu fui em um lugar uma vez que tem estacionamento de cavalo. Mas na época não existia carro, aí eu olhei assim e fiz, gente, existia estacionamento de cavalo. Aí a pessoa fez, como sim, tinha sim, porque o modo de se locomover na época era somente a cavalo. Eu achei super interessante estacionamento de cavalo. Então, exigem dedicação árdua de quem assume o risco, de quem assume aquela ideia ou aquela oportunidade. Valorizam quem adquire. Tá? As pessoas são valorizadas quando adquire, né, uma nova ideia, uma nova oportunidade. Né? Menos numerosas, as oportunidades são menos numerosas se comparadas com o surgimento de ideias, que eu já falei, né? Com certeza existe um milhão de ideias, mas dentro desse 1 milhão pode ser que só tenha uma oportunidade. Então, a oportunidade não pode ser. Então, quanto mais imperfeito for o mercado, cadê o negocinho? Quanto mais imperfeito for o mercado, fica mais fácil de encontrar, certo? Então, é observar, é ter aquele olhar. E o que muito pode ajudar é justamente o quê? Aquilo que você tem necessidade e você não vê no mercado. Pode ser que seja uma ideia, que você tenha uma ideia. E de repente, né, por exemplo, eu falo tanto do celular. De repente, eu invento de fazer engenharia mecânica. Ou engenharia, aquela engenharia, eu esqueci, macro. Ah, é que faz robô, né? E aí eu vai e invente meu celular. Como eu tenho vontade de inventar, pronto. Como agora eu estava falando esses dias, eu quero comprar uma cela nova, né? Uma cela para o meu cavalo. Eu disse, olha, minha cela eu quero um porta-água e um porta-celular. Eu customizei ela, né? Então é a inovação. Com certeza, quando a pessoa fizer e outras pessoas verem, também vão querer uma cela com porta-celular e um porta-água. Tá entendendo? Por quê? Porque hoje em dia é útil. Principalmente o porta-celular, não é verdade? Então vamos ver esse videozinho de uma pessoa que vocês nunca viram na vida e vejam um pouco da história dele, tá? E assim mesmo, descontraído, Silvio Santos falou para quem estava ali. Nós de televisão estamos vendo que por mais que a Record queira se aproximar da Globo, em todos esses anos ela não passou de 11 pontos e ultimamente ela tem caído para 10, para 9, para 8 pontos, o que significa que o público dificilmente vai deixar a Globo. A Globo é um muro e ultrapassar este muro a gente só consegue de vez em quando. É claro que se você tem um jogo de futebol entre o Corinthians e o São Paulo na Bandeirantes, pode dar 30, 40 pontos, mas no dia seguinte as pessoas voltam para a Globo. Enfim, a gente já sabe que lutar contra a Globo, na minha opinião, é impossível. É impossível. Tem que enxergar, né? O limite. Alguns segredos do Silvio Santos empresário para nós, para mim, Gerson. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa
que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. E olha a história dele. A maior audiência histórica do SBT, se não me engano, foi na transmissão de um jogo de futebol em 1995, final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio. E depois disso, o SBT nunca mais voltou a investir na transmissão esportiva. Por quê? Eu me lembro de um ano que eu tentei competir com a Globo e que a minha proposta tinha sido até um pouco melhor do que a da Globo. Mas aí me responderam de que a Globo tinha uma cláusula preferencial e que se ela cobrisse a minha proposta, ela ficaria com os direitos. E depois dessa data eu vi que qualquer tentativa de se trazer o futebol para outra emissora que não fosse da Globo seria uma tentativa que não daria resultado. Eu criei as minhas filhas porque eu sempre sonhei em ter no Brasil uma vida como os americanos têm nos Estados Unidos. Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver é se viver como um cidadão de classe média. Tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como um cidadão de classe média, na minha opinião, a malucada, como eu já disse a vocês, é troféu. O dinheiro, para mim, representa apenas troféus de sucesso, troféus de vitória. Durante as comemorações dos 30 anos do SBT, ao vê-lo falar, eu vi não um grupo de funcionários aplaudirem o patrão, o empresário. A sensação que eu tive foi um grupo de fãs aplaudindo e ouvindo um ídolo. Você, Silvio Santos, se enxerga assim? As pessoas trabalham para você e te adoram. Não, eu nunca me preocupei com isso e eu até me surpreendo com a minha popularidade. Não, verdade. Eu me surpreendo porque nunca foi objetivo meu e as pessoas de imprensa sabem disso. Eu não dou entrevistas para os meus colegas, eu não vou a programas dos meus colegas porque eu acho que eu exerço a minha profissão. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer como profissional. Se o SBT, se eu fosse funcionário do SBT, assim como eu nunca fui funcionário, porque quando eu comecei na televisão eu já alugava os meus horários. Mas se eu fui funcionário só da Rádio Nacional, mas eu sempre fiz aquilo que me mandaram fazer. Então hoje no SBT eu faço o meu programa e posso garantir a vocês, embora vocês vão dar risada, eu sou voluntário. Eu não ganho absolutamente nada, verdade? Os dirigentes do SBT estão aí para que não me deixem mentir. O SBT não me paga absolutamente nada, nada. Eu ganhava 300 mil reais do Baú da Felicidade para fazer o programa do Baú. O Baú fechou, não me pagaram mais nada. Eu quero agradecer a vocês terem vindo e terem escutado toda essa minha história, porque o livro que o Arlindo fez, dele é muito grande bom, amigo meu,
ele fez por conta própria e eu fiquei muito contente porque o livro que ele fez de mim fez com que ele tivesse uma velhice um pouco mais confortável. Venderam muitos livros, mas se tivesse que contar a minha história desde os 14 anos, quando eu comecei a minha vida de camelô, ou desde a escola pública, quando eu comecei a vender doces no recreio para ganhar doce, eu acho que dariam 3 ou 4 volumes. Então, vocês que vieram nesses 30 anos, eu só espero, dizendo com toda sinceridade, olhando para a minha vida, a sorte que eu tive, a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, se vocês tiverem, e eu faço votos que tenham, vocês serão tão felizes quanto eu sou. Então, gente, é bem interessante, né? Vocês viram que ele estudou em escola pública e que ele vendia bala no recreio para poder chupar a bala dele, né? Então, é do lá de baixo. Então, você tem que fazer todo esse processo, né, de ter oportunidade. Claro que ele teve oportunidade, mas ele também correu atrás, como ele mesmo falou, né? Quem quiser assistir a entrevista completa, é só procurar 30 anos do SBT, tem entrevista completa, certo? E é um grande empreendedor do nosso Brasil que começou de baixo, né? E hoje é bilionário, certo? A gente fica até aqui e na próxima aula a gente continua o nosso assunto. Um abraço e até a próxima.